Boa noite. Boa noite. Boa noite. Uma noite fria, não é? Uma satisfação voltar aqui aos mensageiros para a gente conversar na noite fria de sexta-feira sobre desencarnação. Então nós preparamos algumas reflexões que vão nos ajudar a compreender esse momento tão instigante para alguns, para outros nem está em questão, há quem nem pense sobre, não é? Mas nós espíritas precisamos falar e entender o fenômeno da morte e, por isso, a temática o espírita diante da morte. Nós colocamos aqui para iniciar uma preparação do tema, um acróstico que fizemos durante a pandemia, eu acho que em 2021, quando eu li o livro Depois da Morte, achei por bem resumir o livro, que é muito denso, mas que é muito interessante de ler um livro sobre o assunto, com esse acróstico. E então, depois da morte, não é? A gente vai tendo aí algumas revelações. A gente tem expectativa desse encontro com Deus, não é? E assumimos a forma de espírito, que é a nossa verdadeira forma, não é? Aos reencontros, nós nos deparamos com a imortalidade, com a saudade, com o nosso destino, né? Mas também com o amor, que é a maior potência do universo. Depois da morte também tem mistério, consolação, recomeço, transformação e esperança. Tem um bocado de coisa que a morte vai suscitar em todos nós. Mas nós vamos contar aqui uma história que eu quero mostrar aqui para vocês. Ela está neste livro que eu trouxe. É um livrinho bem didático, muito bacana, que eu quero deixar como recomendação para quem quer entender um pouco mais o assunto, às vezes passar para alguém que está olhando para este assunto. Eu estou evitando esse assunto, mas daqui a pouco vai se deparar com a questão, não é? Às vezes a gente não quer olhar e a vida vai nos apresentando uma situação familiar que nos coloca diante da morte. É por isso que a gente precisa pensar. Então é um livro muito didático e leve para tratar de um assunto denso. Richard Simonetti já está na pátria espiritual, mas ele deixou algumas literaturas que nos ajudam muito. Neste livro, então, na página 13, ele começa o livro, que é o primeiro capítulo, dizendo o seguinte, contando uma história, que diz assim: um homem transitava por estrada deserta, altas horas, noite escura, sem luar, estrelas apagadas. Seguia apreensivo. Por ali ocorriam, não raro, assaltos. Percebeu que alguém o acompanhava. Olá, quem vem aí? Perguntou assustado. Não obteve resposta. Apressou-se, no que foi imitado pelo perseguidor. Correu, o desconhecido também. Apavorado, em desabalada carreira, tão rápido quanto suas pernas o permitiam, coração a galopar no peito, pulmões em brasa, passou diante de um bico de luz. Olhou para trás e, como por encanto, o medo desvaneceu-se. Seu perseguidor era apenas um velho burro acostumado a acompanhar andarilhos. E aí ele diz, né, que a morte se assemelha, essa história se assemelha com o que ocorre com a morte, não é? Porque nós vamos tendo alguns medos que não se justificam, e quando a gente então encontra esse bico de luz, ele vai usar essa analogia, não é? A gente então perde o medo. Então Richard diz o seguinte: o espiritismo é o bico de luz que ilumina os caminhos misteriosos do retorno
afugentando temores irracionais e constrangimentos perturbadores. Faz sentido isso para vocês ou não? Quem não foi esclarecido, né? Se ainda não foi, vai ser em algum momento, né? Quando a morte chegar e bater na nossa porta, na nossa família. Eu digo para vocês que todos nós vamos chegando na casa espírita por vários motivos, né? Eu cheguei a partir da partida de muitos entes queridos, tentando entender o que era esse fenômeno chamado morte, juntamente com o que era o fenômeno chamado mediunidade. Então o Espiritismo foi para mim, foi para a minha família, esse bico de luz, que foi nos ajudando a lidar com os lutos que foram surgindo ao longo do nosso caminho. E teve uma época que foi um atrás do outro, assim, foi uma leva de gente para o mundo espiritual, e a gente precisa ter esse conforto, e a doutrina espírita então nos traz esse conforto. Mas vamos então falar um pouquinho a respeito dessa transição que é inevitável, porque há um momento em que o corpo de fato vai perecer. Nós temos um tempo de validade, o nosso corpo tem um tempo de validade na Terra. Mas Victor Hugo tem uma fala que nos ajuda aqui, e de certa forma resume muito do que o Espiritismo entende sobre a desencarnação, sobre a morte. Ele vai dizer que a morte não é o fim de tudo. Ela não é senão o fim de uma coisa e o começo de outra. Na morte, o homem acaba e a alma começa. Então é uma frase bem sintética, e a gente tem essa imagem que vai nos... Vou deixar aqui para que eu possa ver. Essa imagem ela é bastante simbólica, porque ela mostra um corpo com um facho de luz, e a gente vê ali uma movimentação, algo saindo de dentro desse corpo. Não é interessante? Sim ou não? Deu medo? Alguém ficou com medo? Dá um medinho, né? Mas é mais ou menos assim que acontece. E aí ele resume, porque ele diz: a morte não é o fim. Que maravilha! O Espiritismo vai nos trazer essa reflexão. Então, o homem acaba. Então, essa existência, essa persona que a gente tem, este corpo que nós temos agora, ele terá um fim. A Simone de Oliveira Ferreira terá um fim. Hoje eu estava pensando, né? Eu sempre, quando saio de boa que eu possa voltar, porque casa de comer bagunçadinho, tem umas coisinhas para arrumar lá. Digo, mas vai que eu não volte, né? Tá tudo certo. Né? Quem vai chegar lá não vai se apavorar tanto. Fiquei pensando, se não seria hoje meu dia. A gente não sabe o dia que será o nosso dia. Nós precisamos pensar sobre isso. Então, eu terei um fim. Este corpo terá um fim. É isso que Victor Hugo está dizendo. Na morte, o homem acaba e a alma começa. E o que a gente está vendo aqui nessa imagem é algo bem interessante, porque nós estamos vendo aqui um processo de desencarnação, que é diferente da morte, não é? Então, a gente pode morrer, mas a gente pode levar muito tempo para desencarnar. Você já viu pensar sobre isso? Não? Parece que é tudo uma coisa só que não. A doutrina espírita vai dizer que não. Então, vamos pegar essa imagem para a gente entender. Quando o médico lá vai analisar, ou qualquer profissional de saúde atestar, os nossos órgãos vitais, e vai dizer, olha, cessou a vida física, este corpo está morto, essa pessoa faleceu. Isso é a morte do corpo físico. Isso é a morte. A desencarnação é a saída do espírito do corpo, ok? E é um outro processo que a gente sabe que poderá levar um tempo. Não é simultâneo. E a literatura espírita está cheia de exemplos assim. De pessoas, de espíritos que ficaram anos conectados ao corpo. Que ali já não chama nem corpo, só a ossada. Faz sentido isso para vocês?
Então houve a morte do corpo físico, mas não houve o desprendimento deste espírito. Ele continuou ali. A desencarnação, ela fecha o ciclo. Então é quando a alma deixa o corpo. É o que essa imagem está mostrando. Tá? Então ela é mais complexa do que a gente imagina. Tem a ver, e aí outra hora a gente pode vir aqui para falar, né, das dificuldades e das facilidades da gente se desprender. Neste livro do Leon Denis, que estava ali no acróstico, escrito Depois da Morte, vai explicar, não é, este processo, porque que vai ser mais fácil para alguns e mais difícil para outros esse desprendimento, a desencarnação. Ficou claro? Podemos ir adiante? Fez sentido? Então vamos lá. Não existe fim, porque a alma vai começar então a sua trajetória no mundo dos espíritos, que é este lugar que a gente de fato habita. Quando nós estamos dentro de um corpo, nós, um espírito dentro de um corpo, nós estamos realizando alguma tarefa. Nós estamos aqui numa expiação, nós estamos aqui numa aprovação, nós estamos aqui numa missão. Porque a verdadeira vida do espírito não é na materialidade deste corpo. Aqui é uma fase de crescimento, de evolução, que as mais variadas experiências nos permitem nesse momento. Mas vamos adiante, porque então a gente vai tentar entender um pouquinho, não é? Como é que o espírita vai se portando diante da morte. Ele vai conversar sobre morte, desencarnação. A gente vai poder, no dia a dia, isso é bem importante que aconteça, no dia a dia da nossa rotina, das nossas relações, trazer o assunto à tona para ir desmistificando e diminuindo o medo, não é? Vejam, esse livro pergunta, quem tem medo da morte? A maioria de nós vai ter um certo desconforto, porque é natural que tenha este medo, esse desconforto, porque esse medo, esse desconforto vai estar ligado ao nosso instinto de preservação. Não é? Não seria interessante a gente simplesmente não temer essa partida em alguma medida, ainda que seja um temor pequeno, mas ele há de existir um certo desassossego, considerando o nosso estágio evolutivo. Talvez almas mais evoluídas, que já transitaram por aqui, puderam fazer esse trânsito de uma maneira mais sutil, mais tranquila. Não é o caso de 99,99% das pessoas que reencarnam aqui, porque nós ainda estamos mais presos aos nossos instintos de preservação. E há então dentro de nós uma vontade de viver, de ficar, e isso é bom, é importante, porque senão a gente ia ter, no primeiro perrengue, já ia querer partir. E isso também não é bom, não é? Tá aí os números e números de suicídios que a gente tem, porque as pessoas não conseguem fazer essa conexão da valorização da vida e de querer permanecer aqui. Então, em alguma medida, a gente vai ter medo e a gente vai ter a necessidade de falar sobre. Falar com as nossas crianças, né? Como quem fala sobre dinheiro, como quem fala sobre alimentação saudável, como quem fala sobre a importância da gente estudar, de ir para a escola, né? De respeitar os pais, de ter projetos. A gente precisa pensar e ir conversando no cotidiano das nossas vidas sobre a nossa partida ou a partida dos nossos entes queridos, nos preparando para esse dia que virá. Mesmo que a gente não queira, em algum momento da nossa vida, nós iremos nos despedir de alguns afetos, de pessoas que são caras para nós. E mesmo que a gente não queira, em algum momento a gente vai partir, não é? A nossa hora vai chegar. E aí a gente precisa estar um tanto quanto, né, mais próximo deste assunto, para que essa transição não seja tão sofrida. Então nós conversamos sobre desencarnação, inclusive aqui, não é? Os grupos de estudos podem trazer temática, tirar dúvidas das pessoas. Pode-se ter, em algum momento, uma roda de conversa, um seminário sobre um determinado livro, não é? Os grupos podem
às vezes como tarefa, sugerir livros, os grupos de estudo, né? E aqui agora a gente está sugerindo, porque há uma necessidade da gente entender a imortalidade, aqui vai falar depois, não é? Que o espírita tem consciência da imortalidade da alma. Isso nos ajuda a suavizar o desconforto que é lidar com o tema, o desconforto que é, às vezes, a gente precisar estar diante de um afeto que já fechou seus olhos e que não vai mais abrir nessa existência, não é? Mas quando a gente entende que nós continuamos, que há essa continuidade, como propõe aqui essa imagem também, nós conseguimos transitar pelo processo de luto de uma maneira menos densa, menos sofrida. Nós vamos passar por todas as etapas, como está dizendo ali, né? E a gente, inclusive, precisa respeitar todas as etapas do luto, para que lá na frente, né, não venha a ser um problema e um peso para todos nós, não é? Então a gente sente a dor da despedida, a gente vai entender que a separação é momentânea, mas vai sim viver e acolher a tristeza que a gente vai sentir, dependendo do vínculo que a gente tem, né? Quanto mais forte às vezes o vínculo, né? Quanto mais importante é aquela pessoa, quanto mais conexão e afinidade, talvez a gente sinta muito mais a ausência, né? O dia a dia vai ficar às vezes mais difícil porque a saudade será maior. E às vezes quando a gente tem um laço um pouco mais frouxo, não é? Talvez fique mais fácil a gente transite por menos tempo nessas etapas do luto, mas que existem para todos nós, não é? E aí, nessas etapas a gente vai identificar, nos diz os estudiosos do assunto, momentos de negação, momentos de raiva que a gente pode ter, de barganha, não é? Aqueles momentos assim de depressão que bate a tristeza, até o momento de aceitação. E eles se misturam, né? Às vezes a gente está lá quase aceitando, aí vê um vídeo da pessoa, né? Acessa uma foto, entra num ambiente, vai num lugar que costumava ir e volta, toda uma tristeza. E às vezes um sentimento de inadequação, de poxa vida, não acredito. Então a gente vai precisar viver todos esses momentos para que o nosso coração vá se acostumando e se colocando neste lugar de amar de uma maneira desprendida, sabendo que é um até breve e que logo ali, não é, a gente se reencontra, porque isso sempre nos é permitido. Não sabemos exatamente quando, mas é permitido que a gente possa se reencontrar com os nossos amores, com os nossos amigos. E aí, também tem uma outra frase de Richard Simonetti aqui que nos interessa, quando ele diz que a morte é como um ladrão. Ninguém sabe como, quando e onde virá. O ideal é estarmos preparados, vivendo cada dia como se fosse o último. Era isso que eu estava dizendo para vocês, que eu não sei se eu voltava para minha baguncinha, não é? E a gente não sabe quando será. E ele diz, é um ladrão. O ladrão avisa quando vai entrar na nossa casa, gente? Não, né? Não avisa. A gente fica vendo depois pelas câmeras ou quando chega e se depara com aquele caos muitas vezes. Então, Richard é muito feliz nessas duas analogias. Na primeira, de dizer que o Espiritismo é esse bico de luz que diminui o nosso medo, porque clareia e a gente entende o processo. E depois, fazendo essa analogia de que a morte é um ladrão. Ninguém sabe quando ela vai se apresentar. Mas é importante que a gente saiba viver com consciência cada dia. E isso, então, vai passar por nós nos relacionarmos da melhor maneira possível com as pessoas, tendo cuidado no trato com as pessoas, para que depois a gente não vá viver os nossos remorsos, que pode acontecer, não é? E frequentemente a gente vai ouvir relatos de pessoas que carregam uma culpa muito grande, porque o último contato com o ente querido foi uma discussão.
foi uma fala agressiva, foi um encontro muito desrespeitoso e depois não teve mais uma oportunidade de desculpa, peguei pesado, porque a pessoa já havia falecido, não é? E aí a gente acaba tendo que lidar muito tempo com esse desconforto que é saber que o fechamento do nosso ciclo com alguém foi de uma maneira tão descuidada, não é? Por isso, a gente então precisa se questionar, que é essa pergunta, não é, aqui, que eu coloco para vocês refletirem. Talvez não precisem responder e tudo bem, mas com que idade vocês acreditam que será a desencarnação de vocês? Já pensaram sobre isso? O espírita fala sobre a morte, ele pensa sobre. Alguém intui? Intuiu? Não é? Às vezes a gente intui, tem o nosso desejo e tem a nossa intuição, que é bem interessante. De qual causa e em que local? Às vezes a gente não pensa sobre isso. Mas por que é importante pensar? Para que a gente possa se organizar e deixar a família também em uma condição de ordem. Às vezes a gente não pensa sobre. E quando um determinado familiar parte, ou um amigo, que confusão que é organizar depois a vida, não é? As coisas dessa pessoa. E as dívidas dessa pessoa, né? Porque às vezes a gente acha que os boletos são só nossos, mas morreu os boletos da família, não é? E aí a confusão está instalada, né? Tem que pagar como? Vender o que para poder pagar? Então a gente não pensa sobre, não é? Se a gente vai ser cremado, se não vai ser cremado, não é? Se nós vamos querer um enterro tradicional, com 7 palmos embaixo da terra, não é? É só 2? Agora é só 2, não é? Se a gente vai ser ou não doador de órgãos, porque a família precisa saber disso, não é? Nós estamos num estado onde há uma grande incidência de doadores de órgãos. Um dos maiores estados doadores de órgãos é o estado de Santa Catarina, não sei se vocês sabiam disso. Então a gente precisa discutir essas coisas em família, por quê? Porque o hospital precisa da autorização de um familiar. Eu sou doadora de órgãos, a minha família toda sabe disso, porque, né, dependendo da maneira como eu partir, vai ser possível, não é? Provavelmente, a gente aproveitar vários órgãos, porque eu, até aqui, sou saudável, não é? Então, de órgãos e tecidos. Sou doadora de órgãos e de tecidos, e a família sabe disso. Ela precisa saber por quê. Às vezes tem um desavisado e diz, não, eu não quero que mexam. E a gente perde a oportunidade de ajudar uma infinidade de pessoas que está na fila do transplante. Então a gente tem que se questionar, não é? Isso é importante, falar da vida e falar da morte. E falar da morte nos prepara para a gente viver da melhor maneira possível. E aí tem aqui, vamos ver se aparece, essa outra imagem que eu acho muito interessante. Talvez volte aqui em alguma outra. Mas eu queria que a gente pudesse pensar. A questão 936 do Livro dos Espíritos vai nos chamando a atenção para a morte, não é? E ali diz algo nessa questão que é bem importante. A doutrina ela nos oferece consolação numa das causas mais legítimas de dor. Se tem um instante em que a gente, de fato, sente muita dor, é na partida de alguém. Né? Então, aqui a gente tem uma imagem que é muito simbólica. Porque nós vamos ter aqui, vou mostrar aqui, veja só. Ela é simbólica porque mostra uma anciã, a desencarnação de uma anciã, no leito da sua cama, a família, encarnada aqui, à esquerda de vocês, chorosa, lamentando, entristecida, e assim a gente
vai chorar os nossos mortos, não é? Mas do outro lado, na dimensão espiritual, tem a família espiritual recebendo essa irmã, não é? Tem até flores ali, a gente estava falando das flores aqui, e tem lá uma outra anciã, um outro espírito familiar que certamente partiu muito antes, já em condições de receber. Então a gente sempre tem o amparo. Por isso a doutrina nos oferece essa consolação de saber que os nossos que partem estão amparados. Nós seguimos aqui com a dor, com a tristeza, com a saudade, chora um dia, se alegra no outro, vê uma foto, vê um vídeo, aquilo conforta, conversa sobre, não é? E eles lá recebendo, então, esse cuidado, esse carinho. Faz sentido isso para vocês? Alguma dúvida, alguma pergunta? A gente só está dando uma pincelada num tema que é muito desafiador, mas necessário, não é? Para que a gente consiga, a hora que a experiência chegar, transitar por ela com a serenidade que o momento precisa, que nós, espíritas, vamos sendo muito requisitados, não é? Para dar um conforto, para ser um ombro amigo, para segurar na mão de alguém, às vezes até para ir lá fazer uma fala, dar uma palavra, não é? E nós precisamos entender esse contexto para ajudar. Neste livro aqui, para vocês terem uma ideia, por exemplo, Richard Simonetti, ele tem 2 capítulos onde ele vai falar a respeito da nossa postura como espíritas nos velórios, nas cerimônias de despedidas, não é? Que é um lugar onde a espiritualidade está trabalhando e que às vezes é difícil para a espiritualidade trabalhar, porque a gente reencontra, tem gente que só se reencontra em velório, não é assim? E às vezes tem parente que morava, né, a parentada toda já morava longe, aí volta para a cidade para se reunir naquele velório e aí ali tudo que é assunto vai estar em pauta enquanto está se velando. Ele conta isso aqui de uma maneira mais divertida porque ele era bastante espirituoso. E aí ele diz que quanto mais pessoas nos velórios, mais é difícil para a espiritualidade manter a vibração daquele ambiente. E mais perturbação às vezes vai sentir o nosso familiar, né, que já está ali num momento delicado. E às vezes vai se falando sobre ele, vai se contando piadas, né, e tantos outros assuntos, e aquela atmosfera está ali. E ele diz que às vezes os velórios que a gente diz, nossa, não foi ninguém, né, meia dúzia de gente, eles são os melhores velórios para a espiritualidade. Poder ajudar esse irmão no desprendimento, porque ali existe todo um trabalho na esfera, na dimensão espiritual acontecendo, enquanto nós estamos prestando homenagem, não é? Desde essas horas, às vezes lá no hospital, em casa, já tem uma equipe ajudando nesse processo. E nós podemos nos colocar em oração. E com conversas de conteúdo salutar, de um teor elevado nas cerimônias de despedida, para ajudar a espiritualidade. Então, são momentos assim que nós somos convocados a agirmos como espíritas cristãos, é? Para levar a palavra, para levar um conforto, às vezes para fazer uma oração, às vezes para cantar, não é? Eu que faço parte de grupo de canto, muitas vezes nós fomos levar conforto com a música. Vejam vocês, o nosso grupo de canto, que já esteve aqui várias vezes na casa de vocês, não é? E que no finalzinho, no início de junho, nós estamos em julho, né? No início de julho, nós precisamos nos despedir de uma integrante do grupo, que era a moça que tocava violão. Talvez vocês há de lembrar, quem assistia aqui, né? Uma de cabelinho curtinho, magrinha, a Magda, e ela se foi início de maio, depois de uma longa experiência de tratamento de câncer, não é? E lá estávamos nós, fazendo esse carinho para ela e para a família.
Eu quero voltar aqui, então, porque tem uma imagem aqui que nos interessa e ficou no início. E tem essa fala aqui que nós vamos encontrar no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, Estranha Moral. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. E ele diz que a vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre. É transitório e passageiro, isso que nós estamos vivendo aqui. Que isso que a gente está vivendo aqui é uma espécie de morte, se comparado ao esplendor e atividade da outra vida. E ali a gente tem uma imagem então do filme Os Mensageiros 2, que passou ano passado, mostrando a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, eu quero concluir a fala de hoje trazendo uma pequena mensagem que se chama O Navio. Eu queria que vocês olhassem para essa imagem desse navio que está ali, projetado. Imagine que você está à beira-mar e vê um navio partindo. Você fica olhando enquanto ele vai se afastando, cada vez mais longe, até que finalmente aparece apenas um ponto no horizonte. Lá o mar e o céu se encontram e você diz: pronto, ele se foi. Foi aonde? Foi a um lugar que a sua visão não alcança. Só isso. Ele continua tão grande, tão bonito e tão imponente como era quando estava perto de você. A dimensão diminuída está em você, não nele. E naquele momento em que você está dizendo, ele se foi, há outros olhos vendo-o aproximar-se e outras vozes exclamando com alegria, ele está chegando. Muito obrigada pela atenção e que Jesus abençoe a todos.